Dr. Daniel Salvador é professor associado da Fundação CCERJ, onde trabalha desde 2006 com ensino e pesquisas sobre educação à distância, tecnologias educacionais e formação continuada de professores. Ele também é professor e orientador de pesquisa de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biociências e Saúde da Fiocruz. Nós poderíamos conversar com o professor sobre vários assuntos, mas no programa de hoje do Conversa sobre Educação, a gente vai falar sobre revistas científicas e com destaque especial para a EAD em Foco, da qual o professor é o editor-chefe. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, meu colega aqui de fundação. Eu que agradeço pela oportunidade, Renata, agradeço a todos que estão assistindo o programa, pela oportunidade de falar um pouquinho de algo que a gente faz com tanto carinho, com tanto apreço, que é a revista EAD em Foco da Fundação CCERJ. E aí a revista EAD em Foco é uma publicação científica em formato eletrônico, sem custos envolvidos no processamento ou publicação, e que ela tem uma periodicidade contínua desde 2010. Tem como principal finalidade difundir a produção acadêmica de pesquisadores da área de educação à distância e tecnologias educacionais. Então, professor, assim, para a gente começar esse papo, o que é uma publicação em uma revista científica? Certo, Renata. Acho que aqui você já falou uma palavrinha-chave aí, né, que é revista científica, né? Ela se difere dos outros tipos de publicação por trabalhar o conhecimento científico, né? Então tem algumas coisas que nós vamos conversar aqui durante esse papo que vão demonstrar para a gente qual a diferença, né, de uma revista científica e de uma revista com cunho jornalístico, ou com cunho apenas de divulgação de informação, né? Mas essa acho que é a principal essência, nós trabalhamos o conhecimento científico. E aí, para trabalhar o conhecimento científico numa determinada área, no nosso caso, muito focada em educação à distância e tecnologias educacionais, né, tem todo um conjunto de pré-requisitos para quem vai publicar, e também a gente passa por uma série de passos para que esse artigo tenha um padrão de qualidade acadêmica, né, quando ele chega na sua publicação final. Então, já uma primeira diferença é que assim, não é uma revista normal dessas que a gente encontra nas bancas de jornal, que são feitas por jornalistas. Isso, a própria intenção da revista científica ela é diferente. Ela parte de um pressuposto que a gente tem um conjunto de profissionais e pesquisadores da área, né? A revista está associada a uma área específica de pesquisa e ensino. No nosso caso, ela está dentro do contexto das práticas de ensino e educação, né? Com foco específico, no caso da EAD em Foco, com foco específico em ensino à distância, ensino híbrido, as novas metodologias de ensino, bem como o que a gente chama também de novas tecnologias para a educação. Por que uma instituição, então, resolve fazer uma revista científica? Ótima pergunta, né? Eu acho que principalmente uma instituição como a Fundação CCERJ, né, que tem um cunho educacional muito forte, e também ela tem uma missão muito específica de promover, né, os novos modelos educacionais para os sistemas públicos de ensino no Rio de Janeiro, e é um modelo, inclusive, para todo o país, né, de novas metodologias de ensino e educação. Nesse contexto do ensino que a gente chama de EAD, semipresencial, hoje em dia também se fala muito de ensino híbrido, né? Que é a mistura do ensino presencial com as novas tecnologias, né? Então, a gente, ali em 2010, eu fui parte, junto com o professor Esteban, que era nosso colega aqui da Fundação CCERJ, que inclusive, né, infelizmente faleceu no ano passado, mas o professor Esteban foi um dos grandes, foi o principal, né, professor que encampou a criação da revista aqui dentro da Fundação CCERJ. A intenção era, primeiro, no âmbito de Brasil não existia, a gente tinha poucos periódicos científicos, né, revistas com esse cunho mais científico, né, no Brasil na época, ali em 2010, e também seria um local onde a comunidade acadêmica, né, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, pudesse fazer publicações,
né, que aí a gente vai falar aqui durante a entrevista, né, publicações que podem ser estudos de caso, podem ser artigos originais, podem ser revisões da literatura, né, todas com esse cunho acadêmico, científico, mas que se tornasse esse local para a gente evoluir o conhecimento nessas áreas que acho que era e ainda precisa de mais estímulo no Brasil, né? Toda essa parte de pesquisas e publicações na área de educação à distância e tecnologias educacionais. Texto de opinião, opiniões individuais são considerados, podem ser publicados como artigos científicos? Há algum critério para... Certo. Também uma ótima pergunta, porque é uma dúvida muito frequente, Renata. A opinião sua, né, mesmo que você seja um pesquisador da área ou não, né, ela precisa ser fundamentada, né? Então, na estrutura de evolução do conhecimento, né, você precisa realizar pesquisas e essas pesquisas têm que ter fundamentação teórica, né? Então, um pressuposto é algo que diferencia das outras revistas de cunho mais jornalístico ou de cunho de divulgação, especificamente de divulgação de informação, é que a revista acadêmica ela precisa ter fundamentação teórica, ela precisa ter uma estrutura metodológica de apresentação dos seus resultados, para que aquilo seja comparado, a comparação com outros estudos, com outros casos, com outras situações possa acontecer, né? Então, quando você vai escrever um artigo para uma revista científica, para trazer a sua opinião, você tem que se fundamentar muito bem, né? Então, esse é um pré-requisito aí que tem que acontecer. Então, não pode ser um texto somente que traga a opinião de uma pessoa. Tem que trazer um embasamento para aquela área de conhecimento e com aquele embasamento você constrói novos conhecimentos, você associa vários autores e aí cria uma hipótese. Então, tem toda uma estrutura, sim, metodológica para que o artigo seja publicado na revista. E o próprio artigo, ele já dá algumas pistas de que ele é um artigo científico, né? Ele tem uma bibliografia extensa, ele tem adversos que você tem os parênteses, né, com os nomes de autores, identificando, né, de onde aquele pesquisador tirou aquela informação. Isso. Que a gente chama, né, Renata, de citações, né? Então, quando você afirma algo, quando você faz uma afirmativa, você tem que citar quem que sustenta aquela afirmativa na literatura. Eu não posso trazer um conceito só da minha cabeça, né, e dizer aquilo como verdade. Eu tenho que fundamentar isso. Por isso que os artigos têm tantas referências bibliográficas, né? A gente até tenta também não ser demais, né? Tem um limite. A gente pede que os artigos eles trabalhem com referências mais novas dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos para a gente ter uma atualidade em relação ao que está sendo falado. Mas é sim muito importante que o artigo ele venha tanto a parte de fundamentação teórica, né, que você apresenta o seu contexto, o contexto da sua pesquisa, quanto às discussões e conclusões, que eles tenham citações a outros autores da área, a outras referências importantes, livros e principalmente artigos de outras revistas, nacionais e internacionais. E o artigo, quando a pessoa submete para publicação, ele não é aceito na hora. Ele tem parecerista. Você pode explicar um pouquinho como é esse processo? Isso é um trâmite, né, que existe em todas as revistas científicas. Isso é padronizado, até para que a gente seja considerada uma revista científica, existe um processo que a gente chama de duplo cego, né? Quando um autor ele decide submeter o artigo dele, né, existe toda uma estrutura de texto, né, são textos em torno de 10 a 15 páginas, que tenha referências na literatura, que tenha uma metodologia estruturada e que se encaixe dentro de os parâmetros de publicação da revista que eu já comentei, né, artigos originais, estudo de caso, revisão de literatura, né, mas a partir do momento em que o artigo se encaixa nessa estrutura, né, ele chega para a gente e aí a gente aciona um processo que a gente chama de duplo cego, né? Esse artigo ele é de forma anônima, né, ou seja, a gente não identifica o autor, e a gente pede até para o autor tirar qualquer identificação do texto, e ele é enviado para 2 revisores,
né, revisores que são especialistas, são pessoas com mestrado, doutorado ou pesquisadores daquela área. Né? Então, se é um artigo, por exemplo, na parte de tecnologias educacionais para o ensino de geografia, nós vamos buscar revisores que trabalham, que tenham formação e trabalham com pesquisas na área de ensino de geografia com tecnologias. E aí a gente envia esse trabalho de forma anônima, os revisores não sabem quem é o autor que submeteu, né, e esses revisores vão dar o parecer deles. Né, eles vão fazer uma análise desse artigo e verificar se ele tem uma boa fundamentação, se a metodologia está adequada, e aí eles dão um parecer de rejeitar, aprovar ou aprovar com ressalvas. A maioria das vezes vem uma aprovação, mas com ressalvas, com pedidos de melhoria. A gente retorna isso para o autor até que seja aprovado, né? E aí entra aquela dúvida assim, se um aprovar e o outro rejeitar, né? Aí a gente coloca um terceiro revisor que vai dar a palavra final ali, né? O artigo foi aprovado, aí eventualmente vão vir revisões na parte gramatical, de língua portuguesa, né? E também quando os revisores ou o próprio editor resolve pedir alguma melhoria, alguma citação específica dentro do artigo. Tá? Então, mais ou menos o processo é dessa forma aí. Você disse que os revisores são chamados, né? Dependendo do tema do artigo, do assunto. Isso. Hoje, quem é a equipe que trabalha na EAD em Foco? Certo, ótima pergunta. A gente tem uma equipe, assim, se a gente for considerar todos os revisores, né, a gente tem uma equipe com mais de 60 revisores trabalhando para a gente, né, fazendo esse trabalho de revisão aí. A gente tem, eu sou o editor-chefe da revista, né, a gente tem também a professora Carmelita, que também atua como editora assistente, e alguns auxiliares dentro da revista. Mas é uma equipe bastante enxuta ali, que trabalha na administração. A equipe os revisores, eles são voluntários, eles fazem esse trabalho em função da própria currículo acadêmico, né? Então é importante também, se você é um pesquisador da área, você ser revisor de uma revista científica. Então a gente utiliza esse trabalho de forma voluntária. São em torno de 60 a 80 revisores cadastrados que a gente tem hoje na revista que fazem esse trabalho para a gente. Então, qual é a garantia que uma publicação é boa ou ruim? O ALIS é um sistema de classificação da CAPES que afere a qualidade dos artigos, né? Certo. E outros tipos de produção científica também. Como que isso funciona? Certo. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Ótima pergunta, né? A revista científica, ela, mais do que avaliada pelos números, né? Publicamos 100 artigos no ano ou 200 artigos do ano. Não são esse tipo de número que nós estamos correndo atrás. Né? Por exemplo, né, a EAD em Foco nos últimos anos, ela tem uma média de 70 publicações, às vezes chega a 80, às vezes fica em 60 publicações no ano. No ano, né? No ano. Aí você fala assim, não, são poucos, mas primeiro, passou por um crivo muito grande, essas 60, 80 publicações. No mínimo 2 revisores, mais os revisores de português. Exatamente, e muitos dos artigos são rejeitados, né? Eles não são aceitos porque não passam pelo critério de validação dos revisores. Então, são tranquilamente mais de 300 artigos submetidos no ano que vão chegar nesses 60 que vão ser publicados, né? Então, um padrão de qualidade é o revisor fazer um bom trabalho, né, na qualidade do texto, né? Mas o grande critério que a gente tem de qualidade de uma revista científica é o quanto ela é citada por outras revistas científicas, né? Aí entra aquela questão que você me perguntou do começo das referências, né? Então, quando eu vou fazer um artigo, eu, pesquisador de uma determinada área, eu vou fazer um artigo científico, eu preciso citar outros autores, né? Então, o grande parâmetro aí é as publicações feitas na revista EAD em Foco, elas estão sendo citadas por outros artigos da área, elas estão sendo citadas por outras revistas científicas, né? E isso é um índice que a gente considera muito importante, e a própria CAPES, que você citou, é o índice que ela leva em consideração para classificar a revista.
Então, hoje a gente está com uma classificação A2, é a segunda maior classificação de revistas para a área, né? Classificação A2 pela CAPES, porque nós temos, em média, nos últimos 2 anos, mais de 390, o ano passado ficou em 397, no ano anterior mais de 430 citações dos nossos artigos, né, no ano. Então foram mais de 400 outras revistas e outros artigos que decidiram citar os nossos artigos, ou seja, consideram eles como referência para a área, né? Então esse que é um grande parâmetro de qualidade, é algo que a gente tem trabalhado muito, né, nos últimos anos. Essa classificação da CAPES é recente, né? A gente recebeu ela no finalzinho do ano passado, início desse ano, que foi oficializada essa classificação, e a gente ficou muito feliz com isso, que é um reconhecimento da comunidade acadêmica de forma geral, que a gente está fazendo um bom trabalho. O que isso representa no estado do Rio de Janeiro, a gente falando sobre educação e no cenário nacional? Por que é importante uma instituição do governo ter uma revista com essa qualificação? Certo, acho que um ponto importante aí, né, é que a gente está se tornando uma referência. Quando a gente recebe essa classificação da própria CAPES, que é um índice nacional, né, para revistas na área de educação à distância, é a melhor classificada no Brasil, né, a gente tem artigos vindo do país inteiro e inclusive de fora. Nós recebemos agora recentemente alguns artigos de Portugal. A gente recebe com frequência artigos na língua inglesa, que a gente também publica, né? Isso é algo importante também. A gente mantém 20% das nossas publicações na língua inglesa. A gente deixa em português o artigo, a gente não deixa de publicar também em português, mas a gente gera a versão completa do artigo na língua inglesa, para que pessoas de outros países possam citar o nosso artigo, né? A língua inglesa é a língua universal da ciência, né? Então é importante a gente manter esse nível de artigos também, porque a gente já tem hoje pessoas de outros países, e principalmente de todos os estados da federação, tanto submetendo artigos quanto referenciando os nossos artigos, né? Um exemplo disso é que a gente foi inclusive convidado, né, no último congresso da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância. A gente foi convidado para falar um pouquinho da revista lá, e teve uma repercussão muito legal, assim, o pessoal, a maioria das pessoas lá, eu já publiquei um artigo, eu quero publicar, né, porque esse congresso especificamente reunia o núcleo de pesquisadores brasileiros associados ao tema, né? Então acho que é muito importante uma instituição pública sediada no Rio de Janeiro, financiada pelo Estado do Rio de Janeiro, ela encampar um projeto como esse, que tem abrangência e repercussão nacional e inclusive internacional, né? Não é pouco comum a gente receber visitas e pesquisadores de outros países ou de outros estados da federação para visitar aqui, né? E conhecer a revista é um dos pontos também importantes para essas visitas aí. Foi interessante você falar que recebe também artigos, né, em outras línguas internacionais. Eu quero te fazer uma pergunta. O conceito de revista científica é o mesmo em todo mundo? Isso, são princípios que se aplicam à evolução do conhecimento científico, né? Então, a partir do momento em que as universidades se consolidaram como espaço principal de evolução do conhecimento científico, foi na mesma época que a ideia dos periódicos e a ideia da revisão por duplo cego surgiu também, né? Quando a universidade se consolidou como o espaço, né, de produção de conhecimento científico, né, vieram também as publicações, isso já no final de 1800, 1900, já veio essa ideia do periódico científico como espaço de evolução da ciência baseado em argumentação, né? Você vê, a gente deu o exemplo aí do duplo cego, é uma forma da gente expor, quando você se expõe, né, em submeter um artigo, né, você está aberto para sofrer uma rejeição ou uma aceitação do seu artigo. E quando a gente faz isso de forma anônima, né, ou seja, os fatores individuais do autor não importam, né, se ele é, por exemplo, um estudante
fazendo uma iniciação científica, ou se ele é um grande pesquisador de renome na área, isso não é considerado. O que é considerado é a qualidade do texto, qualidade do artigo, qualidade da metodologia proposta, né? Então é isso que vai ser considerado pelos revisores. Então é uma oportunidade de evolução do conhecimento científico muito importante. E quais são os desafios enfrentados pelas revistas científicas na era digital? Como é que a EAD em Foco, especificamente, lida com questões de plágio e má conduta acadêmica? Isso é uma questão, né, que, na verdade, a gente não precisa temer isso, né? A gente tem que se adaptar, né? É lógico que com a questão da inteligência artificial, produzindo textos, a gente tem que, né, lidar com esses cuidados. A questão de direitos autorais, a gente faz um trabalho anti-plágio, né? Esse trabalho é feito, então os artigos, depois que eles são aprovados, eles passam pela revisão linguística e eles passam também por um trabalho da gente colocar esse texto em alguns softwares anti-plágio para verificar se não teve nenhuma parte muito considerável do texto que foi copiada, né? E se isso acontecer, a gente entra em contato com os autores e pode ser um motivo, inclusive, de rejeição do artigo, né? Mas é algo que a gente tem que entender e se adaptar. Mas o próprio processo ali de revisão por pares, toda essa estrutura acaba sendo uma forma já de coibir um pouco esse processo aí, né? Algo que a gente fez e faz, né, evoluiu como revista científica, né? As nossas publicações não são em papel, elas são digitais e elas são no formato que a gente chama de fluxo contínuo, né? Então, depois que você passou por esse processo de revisão por pares, a gente publica com bastante agilidade, a gente tenta publicar com bastante agilidade durante o ano. Antigamente se fazia assim, vamos esperar formar uma edição para ir publicar, né? A gente aboliu isso, a questão de uns 5 anos atrás, porque isso fazia uma demora, né, daquela publicação via público, e é importante que, principalmente na evolução do conhecimento científico com a era digital, hoje em dia, ela é muito rápida, principalmente numa área como essa de tecnologias educacionais. Se eu vou fazer uma pesquisa com uma inovação tecnológica, e aí, primeiro já tem um tempo para executar a pesquisa, 1, 2 anos. Se para publicar eu vou demorar mais 1, 2 anos, não faz sentido. Quando você publicar, aquela proposta pode ser que esteja ultrapassada, pode ser que outros pesquisadores já publicaram antes de você, né? Foi até um pré-requisito que eu esqueci de te falar aí. Um dos pré-requisitos de publicar é que o artigo seja inédito. Ele não pode ser publicado em outra revista ou em outro livro, ele tem que ser inédito, o texto tem que ser totalmente inédito, é um dos critérios principais para ser considerado. Então, nesse sentido aí, né, é importante a gente considerar a qualidade do material. Você falou que a revista é de fluxo contínuo, mas ela tem os dossiês temáticos. Tem. No passado teve, né, os 100 anos do EAD no Brasil, que virou não só um dossiê, mas também um seminário aqui na Fundação CCR. A gente teve até a oportunidade de conversar com o professor Gabriel Brasil, que foi um dos convidados desse seminário, do programa de março, ele foi nosso convidado. Por que então fazer esses dossiês temáticos numa revista que é de fluxo contínuo? Isso. E como é que vocês escolhem o tema principal daquele dossiê? Ótima pergunta. Primeiro, o dossiê ele é super importante porque ele traz uma temática mais específica. A gente pode falar, mas vocês já estão muito específicos, estão falando só de educação à distância e tecnologias educacionais. Mas dentro das tecnologias educacionais e educação à distância, a gente tem um universo de temas muito grande, né? Então, por exemplo, a gente teve um dossiê sobre docência na cibercultura, né? Que foi super importante esse dossiê, né? Porque é uma área específica de trabalho dentro da grande temática nossa, e aí você reúne pesquisadores que atuam naquela área, passam pelo mesmo processo, né? A questão dos 100 anos da educação à distância foi uma proposta. Sempre a gente recebe e tenta apoiar propostas de colegas, pesquisadores da área, que trazem essa proposta
como, por exemplo, um outro exemplo de dossiê foi durante a pandemia, que a gente utilizou-se muito o ensino remoto emergencial. E aí nós fizemos um conjunto de publicações que falavam das experiências do ensino remoto emergencial, que é diferente da educação à distância, mas que foi necessário. E aí, essas experiências, a gente viu que seria legal a gente fazer um dossiê específico sobre essas experiências, né? Isso ajuda a comunidade científica, primeiro, a usar aquilo como referência, e também os pesquisadores que estão trabalhando naquela temática, pesquisadores que são importantes dentro daquela temática, trazem os seus artigos para publicação com a gente, tá? Então, a gente tenta sempre ter um dossiê por ano, quando não um a cada 2 anos. Spoiler desse podemos. Então, não, desse ano a gente está finalizando dos 100 anos da EAD no Brasil. Nós ainda não temos um próximo, não, uma próxima temática escolhida, porque a gente está finalizando as publicações desse dossiê, que estão acontecendo agora em 2024. Então, o de 2024 é exatamente esse dos 100 anos. E onde que as pessoas podem encontrar esses artigos? Certo. Os dossiês. Certo. Todas as nossas publicações, elas são realizadas de forma eletrônica, são de acesso livre, gratuito. Você pode ler o artigo na íntegra, baixar o artigo na íntegra, né? Estão no endereço da nossa revista, eademfoco.com.br. Vou botar na descrição do vídeo. E também eles são referenciados também no canal CEDERJ, né? Então lá você também acaba, se você buscar no portal do canal CEDERJ, também você vai encontrar o canal CCERJ, desculpa, falei errado, canal CCERJ, lá você vai encontrar também os artigos nossos lá. Professor, acredito que depois desse papo, muitas pessoas se interessaram, né, em submeter seus trabalhos para a revista EAD em Foco. Então, assim, como que os autores podem enviar os artigos? Certo. É tudo feito de forma eletrônica, né? No site da revista, que a gente vai deixar aí para vocês, né, lá tem todas as instruções aos autores, né? Então, lá você tem um formato específico, tem até um template em Word lá que você segue para estruturar o seu artigo, e aí você envia eletronicamente pelo site da revista, sem custo nenhum. Tanto a submissão quanto a publicação, ela é totalmente patrocinada pela Fundação CCERJ, até a sua publicação final, né? Então não tem custo nenhum o autor para publicar com a gente. Antes de encerrar o programa, de agradecer ao professor, eu queria mandar um abraço para a equipe da diretoria de extensão, que a revista, né, faz Isso, parte é importante. Da diretoria. Isso, é importante você citar isso, né? Dentro da Fundação CCERJ também aqui a gente tem diversos setores. Um dos setores que eu trabalho, inclusive, com muito orgulho, é a diretoria de extensão, que faz a formação continuada de professores, faz os nossos cursos FICs, né? Toda a parte de formação de professores no Estado é encampada pela diretoria de extensão, e parte da diretoria de extensão, ela tem 2 revistas, a revista científica, que é a EAD em Foco, e a nossa revista Educação Pública, que tem um cunho mais jornalístico, não é exatamente esse cunho de periódico científico, é uma revista também que tem periodicidade praticamente semanal de publicação, muito importante dentro da área educacional também. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Você quer deixar mais algum recado? Não, eu que agradeço, convido, né, quem estiver ouvindo aí para acessar a revista, né, ler alguns dos nossos artigos, mesmo se você não for um acadêmico da área, é importante, ali você já vai achar várias informações importantes, vários artigos de revisão de literatura, que também são bastante importantes, então convidar todos para acessar o site da revista e ler de forma gratuita o nosso material. Convite feito, a gente fica por aqui, até o próximo Conversa sobre Educação.